Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado e Investimentos. Então, hoje a gente tem um dia bem importante aí para tratar com vocês, porque a gente teve a divulgação do PIB no terceiro trimestre. A gente vai passar esse dado aí com bastante detalhes para vocês, mas a gente tem outros indicadores importantes para falar hoje. Então, saíram os PMIs aí do mundo, industrial, composto e de serviços. Agora os 3 já foram divulgados, a gente vai passar por aqui. Saíram esses dados também aqui no Brasil. Então, a gente vai ver como é que está esse PMI, esse termômetro para a nossa economia no mês de novembro, agora já com os dados fechados e os 3 divulgados. E temos também aí as estatísticas de crédito do Banco Central. Então, aqui, um dia bem importante para a gente passar aí também dados de inadimplência, taxa de juros, algumas subindo, outras caindo. Então, um dia bem importante também para a gente dar uma olhada como está o endividamento das famílias. Uma série de dados aí bem relevantes divulgados hoje e a gente vai passar por todos aí com vocês. E bom dia, André, né? Quase eu esqueci, assim, de saúde. Bom dia, André, como você está? Antes da gente passar aí por todos esses dados. Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Dia de divulgação de PIB é aquele dia importante, né, que a gente sempre gasta alguns bons minutos para vocês conseguirem entender por que cresceu, por que surpreendeu o nosso amigo mercado, quais foram as variantes mais relevantes para a gente entender o que está puxando o PIB. Mas hoje também saiu os dados do Banco Central mostrando o endividamento das famílias. Então, hoje um belo combo aí que vai gastar bastante tempo para a gente explicar, porque crédito e endividamento e crescimento econômico são, com certeza, 2 pontos aí que sempre estão nas nossas pautas, né? Mas, antes de tudo, Débora, vamos já começar com a agenda do dia. Então, o que esperar, o que já saiu, o que vai sair, então, o que vai acontecer hoje aí na economia do mundo? Bom, nessa primeira página que vocês estão vendo aí na tela, os dados todos já foram divulgados, porque a gente tem aí as perspectivas até às 8 horas da manhã, horário aqui do Brasil. Então, os dados de PMI, né, são esses índices de gerente de compras da Alemanha, zona do euro, já foram aí divulgados. A gente já teve também o PIB da África do Sul hoje divulgado. O PMI do Reino Unido também saiu hoje. PPI lá da Europa, mostrando ali as perspectivas, né? Como é que ficou, na verdade, o índice de preços ao produtor lá na Europa. Então, esses dados a gente vai passar rapidamente aí na abertura e a gente vai falar com um pouquinho mais aí de profundidade dos PMIs globais, vamos pensar assim, de vários países. Pode passar aí, pessoal, porque em seguida aí a gente tem, né, OCDE com o CPI, Índice de Preços ao Consumidor da OCDE, que foi divulgado agora às 8 da manhã. A gente vai falar dessas concessões de crédito, estoque total e inadimplência de outubro aqui no Brasil. Então, esses dados a gente montou gráfico para vocês, então a gente vai passar por aqui. O PIB do terceiro trimestre, grande estrela de hoje, grande destaque aqui no Brasil. A gente também separou bastante material. Vamos falar aí dos PMIs compostos e de serviços que saíram aqui do Brasil. Também boas notícias, então a gente separou material para vocês. Hoje no Senado, na Comissão de Assuntos Econômicos, a gente tem uma sabatina dos indicados, tanto para o CAD quanto para a CVM, acontecendo agora. Então a gente não vai passar por esse ponto, porque está acontecendo agora concomitantemente com o nosso programa, mas qualquer atualização a gente traz aqui para vocês. Roberto Campos Neto hoje participa de uma live, na verdade ele tem até participação em 2 eventos, então ele deve ficar aí no radar, né, de uma forma um pouco mais secundária, mas deve ser acompanhado também pelo mercado. O PMI composto de serviços nos Estados Unidos sai agora às 11h45, então perto aí da hora do almoço. A gente vai conhecer aí como é que também está o termômetro dos Estados Unidos e amanhã a gente traz detalhes para vocês. E aí, como eu falei, Roberto Campos Neto hoje tinha 2 eventos, o segundo está aí ao meio-dia. Também temos outra leitura lá dos Estados Unidos do PMI de serviços, que não é o da S&P Global. Então, a gente vai também ter esse termômetro aí da economia dos Estados Unidos, que está bem em foco por conta das treasuries e das taxas de juros. Tem toda uma discussão ali em relação aos cortes que devem acontecer no ano que vem e quando. Então, esses dados devem ser bem acompanhados pelo mercado. Depois, a gente tem relatório JOLTS de criação de vagas, que também deve ficar no radar lá nos Estados Unidos, porque vai mostrar ritmo de mercado de trabalho. Lembrando que essa semana também tem payroll, dado que deve ser muito acompanhado. À 1h sai o PMI global, esse levando em consideração os países todos. Então, dado sai à 1h da tarde, amanhã a gente traz para vocês. E aí, durante o dia, a gente tem aí a COP, tem aí a participação do presidente Lula
aí na Alemanha. Então, a gente tem uma agenda bem recheada hoje, bastante coisa para trazer para vocês. Mas saiu os PMIs do mundo, né? E provavelmente isso deve afetar bastante a Bolsa, né? Então, temos a notícia aqui da nossa Bolsa, inclusive, aí, né? Que toda manhã a gente coloca para vocês já saberem o que esperar, saberem o que vão enfrentar, os principais assuntos em pauta, o que os mercados estão esperando. Então, sempre o lembrete para vocês do nosso site aí, que vocês podem acessar ele lá para ver o que está acontecendo, né? Mas vamos começar, antes de entrar nas bolsas em si, Débora, vamos falar dos PMIs globais aí, porque isso aí deve ter afetado bastante desempenho na Ásia, desempenho nos Estados Unidos, na abertura que a gente está esperando. Então, o que a gente teve aí em relação aos PMIs? Principalmente até nos futuros de Europa, né? Porque saíram vários dados lá da Europa, tanto de zona do euro como dos países individualmente, e os dados melhoraram consideravelmente em novembro. A gente já tinha visto, né, quando saíram os dados de PMI industrial, eles sempre saem um pouquinho antes, então a gente trouxe para vocês quando a gente teve essa divulgação, e agora a gente tem atualização com o composto e o de serviços, né, que é bem importante, porque o composto ele acaba sendo uma mescla do PMI industrial e o de serviços, e aí a gente tem, né, inclusive, uma visão um pouco mais completa de quem puxou esse PMI composto para cima, né, se a gente teve melhora nos dois setores ou se foi um setor só. Então, dessa vez eu trouxe até para vocês a variação em pontos percentuais aí para a gente poder ver, né, quem que teve melhor em relação ao mês anterior, né, que era o de outubro de 2023, agora a gente já está olhando para novembro. Como eu sempre falo, o PMI é um termômetro. Então, ele mostra ali o que esperar das atividades econômicas dos países dentro desses setores. Então, como está a atividade econômica do industrial, como está a atividade do setor de serviços e essa mescla aí, como é que está a atividade econômica num geral. E, num geral, aqui, quando a gente olha, né, a gente teve melhora na maior parte dos países, exceto o Japão, então vou até começar lá por ele, que teve uma queda em relação ao mês anterior no PMI, tanto no composto quanto no industrial, que a gente já tinha visto que tinha tido uma queda de 0,4 ponto percentual. E agora também a gente vê essa queda sendo confirmada nos serviços, né, inclusive acima da projeção que a gente tinha. O Japão ele está com um pouco mais, vamos pensar assim, de dificuldade, né, nesse mês de novembro, mas ainda tem dois indicadores importantes, que é o PMI composto e o PMI de serviços, acima da marca de 50. Então, ele é um dos poucos países aí que ainda continua mantendo, né, esse PMI acima de 50, mostrando alguma expansão da sua atividade econômica, tanto no composto como aí quando a gente olha para os serviços. O industrial, ele ficou em 48,3, então ainda na contração. Então, se a gente for olhar, o setor industrial do Japão está contraindo e está contraindo até num ritmo mais rápido, né? Então, está se distanciando do patamar de 50, que mostra a contração da economia lá. Quando a gente olha para a Alemanha, por exemplo, a Alemanha era um país que estava preocupando bastante, porque ela chegou a ter 39 no PMI industrial, e 39 é uma marca bem longe dos 50. Então, mostrava uma contração bem acelerada ali do setor industrial alemão. No mês passado, chegou a 40,8, mostrou uma melhora, e agora, no mês de novembro, chegou a 42,6. Então, subiu aí o PMI industrial da Alemanha, que era um ponto que preocupava bastante. O de serviços ainda está ali abaixo do patamar de 50, mas já se aproximando de 50. Lembrando aí que ele saiu de 48,2 no mês passado, surpreendeu inclusive as perspectivas aí para o setor do setor de serviços, que era 48,7, ficou acima dessa marca, que levou o PMI composto lá para 47,8. Então, a gente vê uma melhora aí na economia alemã, mas ainda distante, principalmente no setor industrial, da expansão, né? Então, a indústria lá ainda está contraindo. Quando a gente olha a zona do euro de uma forma geral, a gente também teve melhora nos indicadores. Então, a gente vê aí, né, até uma aproximação do PMI de serviços do patamar de 50, o que puxou justamente o composto para cima também, mas a gente teve uma melhora significativa ali no PMI industrial da zona do euro. Então, a gente consegue ver também alguma melhora, talvez uma diminuição da contração aqui da indústria na zona do euro, até com uma velocidade um pouco mais rápida. O mesmo a gente vê no Reino Unido. Então, o Reino Unido consegue passar o patamar de 50 nesse mês, né? Também estava aí com dificuldade, mês passado estava abaixo do patamar de 50, ainda no terreno da contração, mas a gente vê aí uma melhora no Reino Unido, principalmente quando a gente olha indicadores de serviços, né? Então, a gente viu aí
uma alta já do PMI de serviços, levando o PMI composto para expansão. Ele já estava aí no preliminar, né, que é essa coluninha aí do meio, a projeção, mas são aqueles dados preliminares que são ali divulgados um pouco antes do fechamento total aí de novembro. Então, a gente já via ali uma sinalização que ia ficar no terreno da expansão, mas ainda bem próximo aí do patamar de 50, teve até uma aceleração. Então, a gente vê o setor de serviços expandindo ali no Reino Unido e até numa aceleração mais rápida do que se esperava. Mas quem puxou bastante o composto para cima foi justamente o PMI industrial, que sai de um patamar bem baixo, ali de 44,8, e chega agora a 47,2, também se aproximando aí de uma forma mais rápida do patamar de 50, chegando perto de expandir a sua atividade industrial ao Reino Unido. Então, também deve ficar no radar. E até quando a gente olha dados da zona do euro, né, a gente tem aí os dados da zona do euro e da Alemanha principalmente, eles até, por estarem ali mostrando uma reação aí à manutenção dos juros, passou até a ser esperado por lá que a taxa de juros caia em janeiro. No fim de janeiro, pode ser que a gente tenha alguma movimentação de juros ali na zona do euro para tentar estimular essa economia que está bem aí contraída, está com muita dificuldade. Na China, a gente tem o PMI industrial voltando, né, para a expansão, a gente já tinha falado disso, então a gente tem essa confirmação agora, e também o PMI composto sendo puxado junto aí a expansão do setor industrial e uma continuidade da expansão no setor de serviços, puxando o PMI composto para cima de 50, que é uma boa notícia quando a gente fala de China, porque o mercado todo volta seu olhar para a China para tentar aí medir demanda, principalmente de commodities. Então, a China é um motor importantíssimo na economia global e esse PMI trazia bastante preocupação, inclusive hoje teve ali algum reflexo na Ásia. E vamos então entrar no mercado asiático, Débora, porque isso aí com certeza, nessa divulgação de dados importantes aí de atividade econômica, devem ter refletido nos mercados mundiais como um todo e na Ásia inclusive, né? Exatamente. E por mais que a gente tenha tido um PMI mais positivo do que o esperado e no terreno da expansão na China, ainda tem preocupações bem fortes em relação à economia chinesa. Então, a gente tem 2 pontos aí para comentar com vocês em relação à China especificamente. Hoje foi um dia negativo na Ásia de uma forma geral. Então, até refletindo um pouquinho daquele comportamento de Nova York que foi de realização de ganhos ontem, hoje isso chega aí na Ásia, também aí trazendo ventos um pouco mais pessimistas para o mercado na abertura. Mas a gente tem outros pontos, né, como eu falei, principalmente de China, que chamaram bastante atenção hoje. Então, o primeiro deles é que o Xangai Composto caiu hoje. Vou colocar aí na tela, caiu 1,67. A gente viu quedas generalizadas lá na Ásia, acima de 1%. E por que isso aconteceu? Por mais que a gente tenha um PMI aí um pouco mais positivo e mostrando até uma possibilidade de aceleração da demanda chinesa, ainda tem muita preocupação se a economia por lá vai conseguir responder aos estímulos do governo. Então, o governo está colocando ali uma série de estímulos na economia, não está medindo esforços, principalmente em relação ao setor imobiliário, mas a gente está vendo uma resposta um pouco mais lenta do que o mercado esperava, né? E aí a gente tem que olhar para o que o mercado está esperando realmente. Por mais que sejam medidas que possam ter ali um resultado de médio e longo prazo, o mercado está um pouco ansioso em relação à China e começou a ter algumas preocupações se esse estímulo vai realmente surtir o efeito que a China precisa. Esse foi o primeiro ponto e foi o que levou o Xangai Composto a cair em 67 hoje. Mas teve um outro ponto que aconteceu depois do fechamento, que foi uma revisão da perspectiva da Moody's, que é uma agência de rating, de classificação de crédito, em relação à China. Então, a gente tinha ali, né, um rating do A1 para a China. Esse rating foi mantido, então ele não teve mudança na perspectiva de classificação de risco, mas ela saiu de estável para negativo. Então, pode ter futuramente alguma revisão dessa classificação de crédito para baixo. Por que a Moody's fez isso? Ela está preocupada também ali em relação às estatais chinesas e aos governos locais que vão precisar de bastante apoio financeiro daqui para frente. E aí, isso trouxe ali uma mudança na classificação de risco da China pela Moody's. Então, isso aconteceu depois do fechamento e pode
refletir na China e na Ásia, de uma forma geral, amanhã, né? Mas esse foi um segundo ponto ali que voltou o olhar para a China hoje. Ótimo, Débora. Falamos bastante do mundo hoje, então vamos agora para o Brasil com o destaque do dia, né? Que foi divulgado o PIB do terceiro trimestre aqui no Brasil e surpreendeu o mercado, que o mercado estava acreditando em uma queda de 0,2%, 0,3%, só que o PIB cresceu 0,1%. Então, você teve uma desaceleração da economia que já era prevista, né? Então, você teve um primeiro trimestre muito forte, um segundo trimestre com uma leve queda e o terceiro trimestre com essa quase estagnação, né? Esse leve, mais leve aumento. E agora é esperado, com o movimento de fim de ano, né, que você tenha um aumento do PIB. O que a gente já tem agora é que, se encerrado o PIB nesse momento, se você não tiver nenhuma atividade econômica, ou seja, ficar 0 a 0 no quarto trimestre, a gente provavelmente deve crescer acima de 1%, já que o acumulado no ano ele já chega em 3,2% e o acumulado em 12 meses é de 3,1%. Então, a gente parece um resultado negativo, mas está muito dentro do que espera a equipe econômica. A equipe econômica, inclusive, espera um crescimento de 3% do PIB. E agora a gente vai ver aqui os setores que fazem parte do PIB, para a gente tentar entender de onde veio essa alta, né? Vamos fazer uma separação breve aqui, que a gente tem o total nesse 0,1% do PIB, só que a gente tem que ver o PIB por duas óticas, né? A ótica do produto e a ótica da demanda, né? Então, aquilo que foi produzido tem que ser justamente igual àquilo que foi consumido. Então, essa é uma regra contábil, tá, gente? Então, isso aí não é mágica nem nada, isso aí é simplesmente uma regra contábil para conseguir entender. Então, o que tem de produção agropecuária da indústria e serviços tem que ser justamente igual àquilo que as famílias consumiram, que o governo consumiu, que as empresas consumiram no investimento, o que foi exportado e o que foi importado. Então, a soma do PIB tem que ser igual a esses dois lados. Então, olhando a ótica da produção, ou seja, tudo aquilo que foi produzido na economia brasileira esse ano, a gente teve uma queda da agropecuária de 3,3%, mas é uma queda que foi menor do que estava sendo esperada, justamente porque o primeiro trimestre ele foi muito forte na produção agropecuária e é o trimestre mais forte historicamente. A produção agropecuária costuma ser feita nesse primeiro trimestre, ainda tem alguma atividade de produção agropecuária no segundo trimestre, mas o forte mesmo, assim, a colheita da maior parte dos grãos acontece no primeiro semestre. No segundo semestre, ainda tem colheita de grãos, não para-se a atividade agropecuária como um todo, né? Mas o ritmo ele reduz, e reduz até de uma forma considerável. Estava se esperando uma queda de mais de 5, 6% do ritmo da agropecuária, só que caiu só 3,3%. Isso aí ajudou a amenizar a queda, inclusive, que o mercado estava esperando. Daí você vê que a gente cresceu esse terceiro trimestre mais devido às atividades urbanas. Você teve um aumento no setor de serviços e o aumento foi quase que generalizado. Tirando o setor de transporte e correios, o resto dos setores, como serviços como alimentação, alojamento, serviços de profissionais, serviços financeiros, imobiliários, comércio, todos esses serviços apresentaram alta nesse terceiro trimestre. Então, a gente teve um ritmo de atividade econômica bem interessante. A gente não teve queda também no setor industrial, a gente teve uma alta de 0,6%, puxado principalmente pelo setor de energia elétrica, saneamento e gás. Setores como indústria extrativa de transformação também tiveram uma leve alta de 0,1%. O único setor da indústria que caiu foi da construção civil nesse terceiro trimestre, então a gente também teve um ritmo industrial mais considerável e até surpreendente, então melhorou bastante aí a nossa indústria, né? E não estava sendo esperada pelos próprios dados que as pesquisas mensais estavam mostrando. A gente não esperava um crescimento maior, mas isso é diferente de uma pesquisa e de um dado de fato, né? Pesquisa como o próprio nome diz, é uma pesquisa estatística, né? O dado de fato mostra, né? Pega toda a atividade econômica, por isso que demora tanto, né? Demora 2 meses para ficar pronto, porque você colocar no papel aqueles volumes, né, de atividade econômica que a gente está observando. É isso daí que o IBGE faz. Aí, se a gente pega o lado do consumo, da demanda, né, a gente vê que o que foi puxado principalmente por exportações, a gente está vendo o saldo da balança comercial. Falamos ontem, inclusive, né, que a gente já chegou quase em 90
bilhões de dólares, que já é recorde. E estava sendo previsto um aumento de 90 bilhões, então a gente vai superar expectativas no saldo da balança comercial. Ao mesmo tempo, as importações caíram, ou seja, além das exportações aumentarem, a gente teve importação caindo. Então, isso tudo aumenta o nosso saldo, é mais dinheiro entrando para a economia brasileira. Isso ajuda a explicar o crescimento do PIB nesse momento. Mas o mais importante, eu acredito que seja o consumo das famílias, né? A gente teve vários programas para tentar fazer as famílias não se endividarem mais, retirar famílias do endividamento, para que sobrasse mais renda. Além de tudo, você teve aumento do emprego, você teve aumento da renda, as negociações salariais dando cada vez mais certo. Isso fez com que as famílias tivessem mais dinheiro para consumir e o consumo das famílias se elevou em 1,1%. E praticamente foi, junto com o comércio exterior, foi o setor que acabou elevando o PIB nesse trimestre. Então, a gente vê que até chega mais ou menos assim, até reflete um pouco o que foi produzido na indústria e no setor de serviços, as famílias consumiram mais. Então, a gente vê que existe essa certa correlação. O governo também gastou mais, aumentou em 0,5% o seu consumo, mas aí a gente tem a parte preocupante, que é o investimento, né, que são o consumo das empresas. Então, isso reflete também o que as empresas esperam sobre o futuro. A gente vem falando aqui, né, que só agora, a partir do quarto trimestre, a partir de outubro, novembro, que você teve, então, algumas melhoras em relação às expectativas da economia, né? Então, isso daí reflete no nível de investimento. Então, as empresas que passaram a investir bem menos nesse terceiro trimestre, isso pode refletir no futuro. Vamos ver se agora tem uma melhora na perspectiva da indústria, principalmente em relação ao futuro. É a indústria que costuma puxar o nível de investimento. Vamos ver se no próximo trimestre a gente consegue ter um nível de investimento melhor ou se vai cair novamente. Mas acho que eu até falei bastante aqui, Débora, mas esse aí foi o resumão aí do que aconteceu no nosso PIB aí nesse terceiro trimestre. E um dado importantíssimo para ser falado, e eu acho que vale aqui a gente falar com detalhes, né, entrar bastante nesse assunto, até para vocês terem argumentos para debater e rebater, né, se ouvirem falar que o IBGE pode estar aí manipulando dados, ou enfim, qualquer coisa dessas, que é uma balela, tá, gente? Mas a gente vê, inclusive, pessoas falando, o PIB ficou acima do esperado porque o IBGE está manipulando dados. Então, não é nada disso. A gente trouxe justamente aí esse aprofundamento para vocês entenderem de onde veio a melhora, né? E tem tudo a ver com dados que a gente traz mensalmente, diariamente para vocês. Entender de onde veio essa melhora e não cair nesse tipo de cilada. Eu vi até hoje em Rádio Grande, em São Paulo, tá? Não vou falar que é Bandeirantes, tá? Mas eu vi em Rádio Grande, em São Paulo, né? Comentarista aí que gosta bastante aí, um comentarista bem conservador aí, que a única pergunta que ele teve em relação ao PIB, se os dados não poderiam ter sido manipulados, né? Então, a gente que trabalha aí justamente para fomentar a tia do Zap na hora de passar fake news. Mas não, gente, aqui a gente mostra. Ele até tomou uma paulada da comentarista econômica lá na hora de falar sobre o PIB, né, que falou que não tem como acontecer isso, né? Mas é aqui, ó, aprofundamos, mostramos de onde que está saindo cada coisa aí. Não acredite aí na fofoca do Zap, acredite no IBGE, que é uma instituição respeitadíssima, Débora. Seríssima. E além dos dados aí do PIB, hoje a gente teve uma outra divulgação importante, essa do Banco Central, que é em relação ao crédito, né? Como é que estão as taxas de juros e como é que está também o endividamento das famílias. Então, vamos colocar aí para vocês, a gente tem a notícia também completa no nosso site, para quem quiser ler ali a matéria completa, com outros pontos, além dos que a gente vai trazer aqui para vocês. Mas a gente teve uma queda em outubro aí em relação à taxa média dos juros de uma forma geral, mas quando a gente olha as modalidades, algumas tiveram até alguns aumentos. A gente vai trazer aí para vocês num gráfico, né? A gente trouxe tanto um gráfico como um painel aí para passar para vocês como é que está, né, a situação do crédito aqui no Brasil. Então, vamos passar aí primeiro pelas taxas de juros, né, então, e pela inadimplência, porque uma coisa está muito ligada à outra e não normalmente como a gente escuta por aí. Eu vou explicar para vocês por quê. Então, a gente tem o cheque especial e essas, só um ponto aqui antes de passar essas taxas para vocês, elas estão em taxas anualizadas.
Tá? Então, essas são as taxas anualizadas de cada uma das modalidades para a pessoa física. Lembrando aí que, por exemplo, o rotativo do cartão, a gente tem essa taxa anualizada só para ter uma base mesmo, porque ela não pode ali ficar mais de 30 dias, depois tem que ter uma outra modalidade, mas a gente sempre traz a taxa ao ano para poder aí comparar com as demais. Então, vamos lá. Cheque especial é aquele, né, quando você passa o limite da conta e fica utilizando ali o limite da sua conta bancária, está em 126,6%. Tá? Então, a gente teve aí alguma movimentação do mês passado, mas pequena. Tá? Então, a taxa do cheque especial continua sendo uma das mais altas aqui no Brasil. Ela só fica atrás das taxas de cartão de crédito, que é justamente aquela taxa para uso emergencial, mas que muita gente tem dificuldade de sair porque acaba virando uma bola de neve, cobra-se os juros e aí entra no limite de novo ou não consegue nem sair desse uso de limite de cheque especial. Essa taxa de 126,6% ao ano aqui no Brasil. E quando a gente olha a inadimplência dessa modalidade de crédito, é quase 13% aí, uma taxa até também mais alta do que as demais. Quando a gente vai para a maior taxa, né, que não é novidade, essa sim teve uma redução um pouco mais forte do mês passado para esse, é o crédito rotativo do cartão, né, que é aquele quando você não paga integralmente a fatura, você rola para o mês seguinte a dívida. Então, essa taxa anualizada chegou a 431% na média. Tá? Lembrando que a gente tem alguns agentes financeiros que cobram perto de 1.000%. Tá? Então, essa é a média do Brasil, 431% aí. Teve uma pequena redução em relação ao mês passado. Essa modalidade é a que tem a maior inadimplência, não à toa, porque para cobrar uma taxa anualizada de 431% é um absurdo, então não é de se espantar que sim, quase 55% das pessoas que têm dívida nessa modalidade não conseguem pagar. Até porque se torna uma dívida impagável se você rolar, né, e mesmo que seja substituída por uma outra taxa ali de juros, né, por uma outra modalidade, normalmente a modalidade oferecida é a do cartão de crédito parcelado, que na média a gente tem uma taxa de 195% aqui no Brasil. Essa também teve uma pequena redução em relação ao mês passado, mas é muito menor do que a do rotativo. Tá? Então aqui a gente tem uma taxa de 195%, quase 200% ao ano, substituindo uma de 431%. Então ainda gera uma dívida bastante alta entre os brasileiros. A inadimplência é de 10% nessa modalidade. Então, aqui a gente vê um padrão, né? Se a gente for olhar. Quanto as taxas maiores têm a maior inadimplência. E a gente vê, às vezes, agentes financeiros falando e defendendo que as taxas de juros são altas porque tem inadimplência. Mas, na realidade, é o contrário, né? As taxas de juros, elas são altas e, por isso, tem inadimplência. Né? Até porque, se a gente fosse usar esse argumento, isso não sustentaria se a gente fosse falar de um crédito pessoal consignado. O crédito pessoal consignado, ele é aquele consignado em folha. Né? Que se você já tem ali o crédito retirado do seu pagamento na folha de pagamento mesmo. Né? E a gente tem uma inadimplência baixa para esse tipo de modalidade, até porque é descontado ali de folha de pagamento e a maioria ali dos consignados ficam para pensionistas e funcionários públicos, e a gente tem uma taxa ainda bastante alta no crédito consignado de 24,6%, que é um patamar alto para o tipo de modalidade que é, com a segurança que tem. Então, aqui a gente já consegue quebrar um pouco daquela coisa de que a taxa é alta porque a inadimplência é alta, porque nesse caso, nem o risco nem a inadimplência são tão altos. Né? Então, aqui comparado com os outros, é uma taxa ainda menor, mas é uma taxa alta para o tipo de crédito que se tem aqui. Quando a gente vai para a aquisição de veículos, que também tem o bem como garantia, se você não pagar, o veículo vai ser tomado, vai para a busca e apreensão, a gente tem uma taxa de 26% também. E aqui a gente tem um bem como garantia. Né? Então, aqui outra vez, né, esse mito sendo aí quebrado. O crédito pessoal não consignado, então aquele que não tem consignação em folha, chegou a perto aí de 90%, 89,6% nesse mês, e a inadimplência também aí de 6,6%. Tá? Então, aqui, esse é o retrato das taxas de juros e da inadimplência aqui no Brasil no mês de outubro. Tá? Vamos seguir aí para o próximo gráfico, que esse é do endividamento das famílias. Quanto da renda das famílias ainda está comprometido com crédito e com pagamentos aí de crédito no Brasil. Quando a gente olha aqui o endividamento total,
a gente tem aqui duas formas de olhar, tá? Considerando o financiamento imobiliário, que normalmente já é um financiamento mais alto, e sem o financiamento imobiliário. Então, quando a gente olha aqui o endividamento total das famílias, teve uma queda aí de agosto para setembro. Então, enquanto outro dado, a gente olha até outubro, esse dado é até setembro, tá? Na divulgação de outubro do Banco Central, e caiu aí de agosto para setembro para 47,7% da renda, do comprometimento da renda das famílias aí com créditos. Então, a gente teve uma queda e a gente vem acompanhando aí uma queda desde a metade do ano, tá? Então, aqui a gente tem um menor comprometimento da renda com aí pagamento de juros e de créditos. Quando a gente vai para esse dado sem o financiamento imobiliário, até porque financiamento imobiliário normalmente tem parcelas mais altas e comprometem mais a renda, a gente também tem uma forma de olhar tirando, excluindo o financiamento imobiliário da conta. Nesse caso, a gente vê aí da metade do ano uma queda bem abrupta do endividamento, chegando aí a 30%, da renda sendo comprometida com crédito e juros, excluindo o financiamento. Então, aqui a gente vê uma melhora, tá, do comprometimento da renda, mas ainda 1/3 da renda do brasileiro está comprometida com o crédito e quase 50% se a gente considerar o financiamento imobiliário. Mas lembrando, aqui está até setembro. Então, muito do desenrola ainda não refletiu, embora a gente veja essa queda ali, principalmente do meio do ano para cá, ainda a gente tem reflexos disso para acontecer aqui, principalmente na inadimplência e no endividamento das famílias. Débora, já estamos estourando já mais um minutinho para a gente fazer, então, nosso giro de mercado. Então, coloca a tela da Débora aí para a gente ver como começou os dias hoje. Olha, o dia tinha começado mais positivo aqui no Brasil. Logo que saíram os dados do PIB, a gente tinha uma alta de 0,5% na nossa bolsa. Então, um dia bem positivo aqui no Brasil por conta de fatores locais. Inclusive, quando a gente olhava quem puxou essa bolsa para cima, a gente tinha principalmente ativos mais ligados à nossa economia doméstica, então consumo, e aí a gente vê inclusive reflexo daquele consumo das famílias. Então, consumo, melhores perspectivas para consumo no futuro, acabaram puxando essas ações ligadas a varejo, a consumo para cima, e também setor imobiliário, que é muito aí sensível a qualquer movimentação mais local. Então, esses eram os setores que mais puxavam a nossa bolsa para cima e ainda estão puxando. Tá, o que aconteceu aí que a nossa bolsa virou para o negativo? O primeiro ponto é um viés mais negativo em Nova York. Então, a gente vê o S&P agora abrindo em queda de 0,36%. Então, depois da abertura de Nova York, na espera dos dados que a gente tem para essa semana nos Estados Unidos, a gente tem um pessimismo aí de qualquer dado poder jogar areia naquela expectativa, jogar água no chope da expectativa de que os Estados Unidos cortem a sua taxa de juros mais cedo no ano que vem. Então, a gente está nessa ansiedade por esses dados, principalmente relacionados ao mercado de trabalho, que podem aí realmente jogar areia nessa expectativa. Então, o mercado fica já se posicionando, já fica um pouco ansioso. Então, a gente vê não só ali uma realização de ganhos, como também essa ansiedade por esses dados de mercado de trabalho que saem essa semana. Então, essa virada da nossa bolsa também tem um pouco desse viés negativo de Nova York. Outro ponto que está puxando o nosso Ibovespa para baixo hoje é a Vale. A Vale caiu bastante ontem e continua caindo hoje. Então, a gente tem 15% do nosso Ibovespa praticamente é a Vale. Então, ela é a maior ação de peso individual do nosso índice, como representada aí com mais de 15% da composição. Quando ela tem dias muito negativos, isso tende também a ou limitar os ganhos ou puxar o índice para baixo. Então, a gente tem dois fatores aí puxando o nosso índice para baixo, em um dia que tinha tudo para ser mais positivo, se a gente fosse olhar mais aí para os fatores domésticos, locais. Inclusive, são essas ações que estão positivas hoje. Então, um dia aí, inclusive que o nosso Ibovespa estava agora oscilando entre perdas e ganhos. Estava lá menos 0,02, agora aprofundou mais as perdas, mas muito puxado por esse viés do exterior. Nikkei 225 e Xangai Composto, o que falamos hoje, estão em queda. Então, a Ásia majoritariamente negativa hoje, caindo mais de 1%, como eu falei de manhã. O dólar continua subindo, tá? Então, a gente tem um dólar hoje a 4,96. Lembrando que o dólar chegou num piso importante de 4,86 e depois disso voltou a acelerar. Esse piso de 4,86 é um patamar psicológico importante, mas a gente ainda tem um dólar operando aqui abaixo de R$5, que também é um patamar importante, só que do outro lado ali, mais na resistência de alta, tá? Então, aqui a gente tem esses dois
pontos que são bastante psicológicos para o mercado. Então, a gente tem um Ibovespa, um dólar muito ali orbitando os 4,90 nesses últimos dias. E a gente tem aí tanto uma resposta da queda da nossa bolsa, que acaba puxando o nosso dólar para cima, principalmente em realização. A gente tem um movimento de realização de ganhos bem forte entre ontem e hoje, que a gente deve esperar até no comecinho dessa semana, por conta das altas expressivas que a gente teve nos últimos dias. Isso faz com que saiam dólares, saia aquele capital especulativo que acha que já ganhou o que tinha que ganhar, sai em dólares do Brasil, o dólar dá uma subidinha. E junto a isso, a gente tem aí essas perspectivas, esses posicionamentos para possíveis reveses que possam vir aí de mercado de trabalho nos Estados Unidos em relação às treasuries, tá? Então, aqui a gente tem as treasuries subindo ontem e devem estar continuando subindo agora. Então, a gente tem aí esse movimento também de saída de recurso daqui, puxado por isso. Esse movimento a gente vê no DXY também, o dólar se fortalece frente a seus pares, e aí também tem esse movimento de alta das treasuries que puxa ali o recurso indo para os Estados Unidos e com isso fortalecendo o dólar. E hoje o petróleo Brent sobe depois de 3 dias de quedas consecutivas aí por conta de conflitos no Oriente Médio. A gente tem aí aquela expectativa que eu falei de pouca unidade dentro do OPEP, apesar dos cortes serem anunciados. Isso tudo trouxe bastante incerteza em relação ao petróleo, então hoje ele sobe depois de cair 3 dias consecutivos. O petróleo consegue mostrar algum sinal de recuperação, algum fôlego, mas está sendo negociado a $78 por barril. Também aí abaixo de um patamar importante que é o de $80 por barril aí. Então mostra um sinal de recuperação depois de cair bastante ontem, mas ainda abaixo dos $80. Ótimo, Débora. Vamos então dar nossos recados, porque dia 17 de dezembro, nossa última aula do ano, 8 horas da noite, Eduardo Marinho, poeta das ruas, filho de militar, estava cursando Direito, chegou a passar num concurso público, largou tudo isso aí para viver nas ruas, para entender como funciona esse mundo, para conseguir ter uma experiência de vida, e tudo isso ele vai relatar aí nessa super aula que vocês vão ter no dia 17. Então, gente, já se inscreve aqui no link que está aqui abaixo, icl.com.br/mercado, daí você clica no sininho, daí o YouTube na hora aí já vai avisar vocês antes de começar a aula, então, imperdível. Então já se inscreve para não perder essa aula e continue com a gente hoje durante o dia aí com nossa programação de CL, já que às 5 horas da tarde a gente tem o Rolê ICL com o William De Luca, 6 horas da tarde a gente tem o ICL Notícias segunda edição com a Gabi Varela, Chico Sá e Chico Pinheiro, e às 7h30 da noite o Sinapse com a Robertinha Garcia e o César Calerron. E amanhã a gente está de volta a partir das 7 horas da manhã. Então a gente já tem toda aquela programação que vocês conhecem, o Desperta, ICL Notícias primeira edição, em detalhes em seguida, e a gente aqui às 11 horas. E aí a gente vai passar inclusive pelos temas que ficaram aí de fora hoje. Vou passar pelo PMI do Brasil e vou explicar o que é PMI, porque eu vi gente aí perguntando na nossa audiência. E vou responder também as dúvidas em relação à tributação, que apareceu aí bastante durante a semana. Então, até amanhã. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Põe na agenda que esse vale a pena. 17 de dezembro, domingo, às 8 horas da noite, Eduardo Marinho, filósofo das ruas, sucesso da internet, das redes sociais por suas reflexões e textos, vai dar uma aula para o Instituto Conhecimento Liberta. Para você participar dessa aula ao vivo e que não tem replay, clique no link aqui em cima ou aqui embaixo e se inscreve agora, gratuitamente. A gente se vê lá.